Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal Papo Previdenciário. Hoje, mais uma vez, com o nosso convidado para tratarmos de assunto de legislação, mais especificamente da legislação trabalhista, trazer uns temas que é bem recorrente, que é a questão da insalubridade. Insalubridade. E para nós conversarmos sobre essa temática aqui nesse nosso vídeo de hoje, nós mais uma vez estamos aqui nos estúdios com o Dr. André Abrantes, ele que é coordenador do Núcleo de Ações Trabalhistas do nosso escritório, Edson Daniel Advocacia. Dr. André Abrantes traz essas informações para a gente nessa seara trabalhista nesse nosso vídeo de hoje, tá certo? Então, antes de começarmos a tratar dessa temática, que é muito importante, a questão da insalubridade, nós vamos ver os graus de insalubridade, quem tem direito, como detectar esse direito, enfim, tem toda uma temática para ser discutida nesse vídeo com relação à insalubridade. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, abrir aqui para o Dr. André Abrantes para suas considerações iniciais. Dr. André, mais uma vez, muito obrigado pelo aceite aí de vir nesse projeto. É um projeto cidadão, que eu costumo dizer sempre, que a gente leva informação de cidadania para o pessoal que nos acompanha. Eu quero até agradecer, são mais de 40 mil inscritos aqui no nosso canal. Eu admito a ideia aí de você dar o like, compartilhar, se inscrever no canal, que a gente vai levando essa informação para um número cada vez maior de pessoas, não é isso, gente? Então vamos aqui ouvir a fala inicial do Dr. André Abrantes, especialista em Direito Trabalhista e Previdenciário, e nós vamos tratar dessa temática da insalubridade. Dr. André Abrantes, uma honra trazê-lo mais uma vez aqui no nosso canal. Pois não, mais uma vez a honra é minha, o agradecimento é meu de poder contribuir para você que nos assiste, nos acompanha aí no nosso canal, com a informação, principalmente você trabalhador. Esse vídeo aí você não pode perder, porque aqui a gente vai discutir um dos direitos mais essenciais que diz respeito à saúde do trabalhador, que é sobre a insalubridade, o adicional de insalubridade. É uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui para trazer informação cidadã para o pessoal. Nós estamos juntos nessa caminhada, nós atuamos em todo o Brasil hoje, tanto no direito previdenciário, como no direito trabalhista, como em outras áreas do direito. Direito de família, direito do consumidor. Nosso escritório é full service, atende vários segmentos do direito, e nós estamos com uma série de informações do direito trabalhista, tem a pauta toda, e vai ser o Dr. André, sempre vai estar conosco aqui. No caso, pelo menos uma vez por semana, né, Dr. André? Tem muitas tarefas aí, muitas ações aqui no Brasil todo, mas a gente vai fazer um esforço hercúleo para, pelo menos uma vez por semana, né, Dr. André, estar aqui para a gente tratar de assuntos da seara trabalhista. No meio de uma audiência e outra, a gente acha uma brechinha para dar um jeito. Então vamos começar a nossa temática de hoje, né? Sem mais delongas, vamos começar a nossa temática de hoje, que é justamente a que trata da insalubridade, né? Vamos conceituar logo, né, doutor André? Porque, outra coisa, às vezes confunda um pouco insalubridade com periculosidade, que é um tema que virá em outros momentos, em outras oportunidades. Vamos cair o foco mesmo nessa questão hoje da insalubridade. Então, dá um conceito aí, doutor André, de insalubridade. Pois bem, insalubridade, o próprio termo vem de insalubre, né? Então, insalubridade é a condição de o trabalhador estar ali desenvolvendo suas atividades no dia a dia em algum ambiente de trabalho que lhe expõe a algum agente nocivo, ou seja, aquele ambiente é insalubre. Ele não é um ambiente 100% imunizado, vamos dizer assim. Tem alguma coisinha naquele ambiente de trabalho em que o trabalhador tem contato, onde existe uma nocividade para a saúde dele. Como é que detecta, doutor André, que aquele ambiente, por exemplo, tem insalubridade? A empresa que ela diz qual é o ambiente, como é que Sim, existem várias formas de detectar, só que as empresas elas são obrigadas a manter um engenheiro de trabalho, um médico de trabalho, do trabalho, para estar fiscalizando esse ambiente, certo? Está fiscalizando o ambiente. Inclusive tem que produzir um documento chamado LTCAT, que é o laudo técnico, que vai apurar o ambiente de trabalho e saber se esse ambiente é salubre ou insalubre. E se por algum motivo for insalubre, os funcionários que ali trabalham e desempenham aquelas funções terão direito ao adicional de insalubridade. Então a primeira forma de detectar a responsabilidade da empresa com o engenheiro do trabalho fazendo a LTCAT. Segunda forma, muitas empresas não fazem isso.
por meio de uma reclamatória trabalhista, e aí haverá uma perícia técnica no ambiente de trabalho que irá detectar se existir ali algum agente nocivo. Quer dizer, deixa eu só pegar um gancho aí. No caso, quando a empresa não faz esse tipo de trabalho para identificar isso e o trabalhador ele alega que ali é insalubre, mas a empresa não faz isso ou não paga, né, um adicional de insalubridade, quando ele faz a reclamação trabalhista, aí nesse processo que é mandado fazer Exatamente. Nesse processo vai ser enviado um perito, que será um engenheiro ou médico do trabalho, e esse perito vai lá na empresa e averiguar o ambiente que aquele funcionário trabalhou para saber se havia exposição ou não. Agora, se o funcionário já quer ter uma ideia se ele está com exposição a agente nocivo ou não, ele pode consultar a norma regulamentar número 15, que vai ter uma listagem de agentes nocivos. Os mais comuns são agentes biológicos, como enfermeiros, médicos, e agentes químicos, como os mecânicos de oficina, que têm contato com óleo, agentes de ruído, como motoristas de caminhão, de máquinas pesadas, agente de trepidação, agente de umidade, frio, calor, como o pessoal que trabalha em frigorífico, cozinha industrial que fica muito quente, tem isso também. Então, se você quiser saber, aí eu joguei algumas das hipóteses, mas na NR15 tem todas as listas de agentes nocivos que podem vir a causar prejuízo à saúde e que a empresa tem que pagar a insalubridade. Então, você que está nos ouvindo aí, qualquer dúvida nesse sentido de querer ver as relações, é só, como é mesmo, a NR15. Vai lá no Google, coloca NR15 e lá vai ter toda a lista dos agentes nocivos. A pessoa quando detecta assim, opa, isso aqui, lá na minha empresa onde eu trabalho é exposto a isso aqui. Exatamente, né? E aí ela já pode contatar o advogado e buscar o adicional de insalubridade. Agora, como falei em adicional de insalubridade, que o senhor falou aí agora, varia, né, o adicional de insalubridade, tem uns graus, não é isso? Eu gostaria que você explicasse. Exatamente. A gente falou que há vários tipos de agentes para você identificar aí. A depender desse tipo de agente e da forma como você está exposto ao agente, o grau de insalubridade ele pode variar, de mínimo, passando por médio, até o grau máximo. E a depender do grau, vai variar também o valor do adicional de insalubridade. E os percentuais é de quanto? Você falou mínimo, médio, né? Mínimo, médio e máximo. Tá. Isso. Os percentuais, mínimo 10%, insalubridade média 20%, insalubridade em grau máximo 40% o adicional. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa e um exemplo, certo? Eu ganho, por exemplo, meu salário é R$3.000. Eu trabalho numa empresa e ganho um salário de R$3.000. E eu já sei, né, que lá tem exposição, tem insalubridade. Eu fui curioso, vi esse vídeo, fui lá na NR15 eu vi, mas vamos ver um exemplo. Eu ganho R$3.000, quer dizer, aí vamos dizer que nesse ambiente que eu trabalho, meu salário é R$3.000, seja grau, digamos, grau leve, por exemplo. Você falou que leve é 10%. Aí seria 10% do meu salário de R$3.000, 10% de R$3.000, aí eu teria, no caso aí, R$300 de salubridade, é isso? Esse é um detalhe extremamente importante. Hoje, a legislação, ela aplica o adicional de insalubridade sobre o salário mínimo. Então, independentemente da remuneração que você ganha, o seu adicional de insalubridade 10, 20 ou 40%, ele incidirá sobre o salário mínimo que está vigente na época, certo? Já tivemos discussões judiciais quanto a isso. O Tribunal Superior do Trabalho já decidiu que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário base do empregado, só que o próprio STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu também que para ter essa aplicação precisa de lei específica, e a gente ainda não tem essa lei. Então, até se ter essa lei, a gente aplica o adicional sobre o salário mínimo, que é um prejuízo para o empregado. Então agora, voltando nesse exemplo, agora me chamou a atenção esse detalhe que você falou. Se eu ganho 3.000, eu pensei que como o grau era leve, 10% seria 300, mas você já explicou que não seria sobre o que eu ganho, seria sobre o salário mínimo. Por exemplo, considerando o salário mínimo de hoje, 2023 que nós estamos, 1.302, 10%, R$130 seria? R$130,02 seria o adicional. É um prejuízo. Exatamente. Agora, se você
o agente nocivo for de 40%, esse valor já é multiplicado por 4 vezes. Mas seria 40% também sobre o salário mínimo também. De qualquer forma, 10%, 20% ou 40% é sobre o salário mínimo. Exatamente. Não é sobre o salário que eu ganho, não. Não, sobre o salário mínimo. Eu sou um engenheiro, por exemplo, químico, trabalho num ambiente extremamente exposto a agentes nocivos, até vamos dizer grau grave, que é 40%, e meu salário como engenheiro, bom salário, digamos R$10.000, eu vou receber também sobre o mínimo. Mas... Sobre o mínimo, 40% sobre o mínimo, fiz uma conta rápida aqui de cabeça, dá R$520 se for 40%. Espero que esteja certo a conta que eu fiz de cabeça. 40% de 1.302, 4 vezes 3, 12 a 1, é R$520. R$520 e alguns... 8 centavos. Tá bom de cabeça. Tá bom, viu? Então, essa questão dos graus de insalubridade a gente já viu. Já vimos essa questão dos percentuais e que o importante, como o doutor André Abrantes registrou aí, é a questão que é sobre a base, é o salário mínimo, né, doutor André? Isso. E outra coisa que eu gostaria de saber, eu até gravei aqui para ter... Não, isso é uma dúvida, inclusive de um seguidor nosso aqui, que disse, doutor Edson Daniel, eu estava até tratando de um vídeo sobre aposentadoria especial, mas aí teve uma pergunta, eu respondi, mas eu gostaria de ouvir o seu posicionamento. Ele disse, doutor Edson Daniel, eu tenho direito a receber 50% de insalubridade, porque o meu grau eu sou muito exposto, a agente nocivo, a associação de agente químico físico é um problema lá. E, inclusive a minha aposentadoria, pelo vídeo que eu estou vendo do senhor aí, eu vou me aposentar até com bem menos tempo do que 25 anos. Ou talvez eu me aposente nessa questão dos 20 anos de tempo. Era uma questão de aposentadoria especial, mas tem a ver com insalubridade. Aí ele acha que do jeito que ele era uma associação com vários agentes químicos, ele queria saber se não ficava pelo menos com 50%. Não, direito a 50%? O máximo que a gente tem aqui na legislação hoje brasileira é 40% sobre o salário mínimo, registro novamente. Então, ainda que haja soma de agentes nocivos e esse prejuízo à saúde seja maior, infelizmente hoje a legislação estabelece esse percentual máximo de adicional de insalubridade em 40%. Não tem essa possibilidade de chegar. Você tirou essa história de 50%? Às vezes o pessoal aí pesquisando na internet acha algumas coisas nesse sentido, só que a gente que trabalha com a lei e com a justiça sabe que o percentual máximo é 40% da insalubridade. Ô, doutor André Abrantes, outra coisa, o trabalhador trabalha no determinado local lá na empresa e realmente está exposto à insalubridade, mas a empresa não paga essa insalubridade. Ele sabe, ele tomou conhecimento, mas a empresa não paga. A empresa, ela sofre alguma multa por não pagar a insalubridade? Assim, vai pagar uma multa porque não paga a insalubridade. Certo. Na lei não existe multa prevista para ausência de pagamento de insalubridade. Esse empregado ele vai poder ir à justiça, mediante uma reclamatória trabalhista, cobrar aqueles valores correspondentes ao adicional de insalubridade no grau que ele estava exposto. Multa para a empresa não existe. Pode haver alguma responsabilização para a empresa frente ao Ministério Público do Trabalho em razão do descumprimento dos deveres legais, como, por exemplo, fornecimento de EPI, certo? Porque se o seu funcionário é exposto a agente nocivo, você tem que fornecer EPI, que é o equipamento de proteção individual para aqueles funcionários, para tentar, pelo menos, amenizar a exposição ao agente nocivo. Então, a ausência desse fornecimento de equipamento, a ausência de fiscalização, a ausência de pagamento adicional de salubridade pode gerar responsabilidade frente ao Ministério Público, mas não vai existir uma multa a ser paga ao trabalhador. Nessa questão do EPI, é um ponto bastante interessante, que se a empresa, e aí já é uma dica para os empregadores, se a empresa fornecer ao seu trabalhador um equipamento de proteção capaz de eliminar o agente nocivo, a empresa não precisa pagar o adicional de insalubridade. Mesmo o ambiente lá sendo considerado insalubre? Mesmo o ambiente sendo considerado insalubre, a gente tem súmula do Tribunal Superior do Trabalho determinando isso. E um exemplo muito comum que acontece muito. Nas indústrias a gente tem aquelas máquinas que fazem bastante barulho, acima do limite permitido, que é de 85 decibéis.
mas existem aqueles protetores auriculares de concha, aquele grandão. Porque tem um pequenininho que coloca no ouvido assim, né? Pequeno, Isso, mas bem pequeno. mas alguns daqueles pequenininhos são eficientes, mas o mais eficiente é o de concha. E se com aquele aparelho o ruído que chegar ao ouvido do funcionário for inferior ao limite, a empresa fica isenta do pagamento do adicional. Se neutralizar, agora se só atenuar, porque às vezes atenua só, né? Assim, atenua o barulho, por exemplo. Perfeito. A gente tem que separar os agentes nocivos em duas, vamos dizer assim, duas categorias. Os qualitativos e os quantitativos, certo? Se eliminar o agente nocivo, pouco importa se é qualitativo ou quantitativo, a empresa não precisa pagar. Se atenuar a exposição e o agente for qualitativo, a empresa tem que pagar de toda forma. Por exemplo, o agente biológico, ele é qualitativo, não existe um limite. Biológico é vírus, bactérias? Um enfermeiro, exatamente. Está ali exposto a vírus, bactérias, sangue e tudo aquilo ali. Tem trabalho em laboratório também. Exatamente. Né? Laboratório Isso... de análise clínica, né? Exato. Isso aí é um agente biológico de exposição qualitativa. Então, mesmo que você use luva, mesmo que você use máscara, vai atenuar o risco? Vai atenuar o risco. Mas você continua exposto. Não neutraliza, né? Não elimina. Não elimina. Porque é bem diferente também de neutralizar. Exatamente. Atenuar, neutralizar e eliminar. E eliminar. Tá vendo, gente? Tem que prestar atenção sobre isso. Agora, como o exemplo que eu citei do ruído, ele atenua e fica abaixo do limite, que é quantitativo, é um limite. Então, se atenua e fica abaixo do limite, então é como se a atenuação também eliminasse. Recebe a insalubridade, mas nesse caso, para uma aposentadoria especial, não vai, porque se fica abaixo do limite. Não chega nem a receber a insalubridade. Sim, fica abaixo do limite. Ficando abaixo do limite. Exatamente. E na aposentadoria especial também não vai considerar, porque fica abaixo do limite permitido. Ô, doutor André, e no caso de, por exemplo, o cara entrou na empresa, vai trabalhar em determinado setor e lá tem a insalubridade, inclusive no grau máximo, 40%, por exemplo, tá? Mas aí ele trabalha lá já 2, 3, 4. Depois de 5 anos, aí a empresa fez uma mudança lá no ambiente, lá, reformou de uma forma tal que diminuiu muito a exposição. Aí no caso, mesmo que ele vinha recebendo esse tempo todo 40%, poderá diminuir esse... Não tem alguma coisa de direito a direito? Não, a minha vida toda eu recebi 40% de insalubridade. Aí agora a empresa, o meu contra-cheque veio dizendo 20%. Poderá diminuir o adicional de insalubridade caso a empresa faça melhorias ou forneça EPIs que atenuem o risco e aí vai gradativamente diminuir. Pode zerar? Pode zerar. Se vier eliminar o risco nocivo, pode zerar sim. E existem muitos casos hospitais, a mudança de função também é uma das possibilidades de diminuição do adicional de insalubridade. Então ele pode ser diminuído e pode ser zerado em caso de eliminação. A gente já viu que, aí no caso, para definir mesmo que determinado ambiente tem insalubridade ou não, é esses documentos que você já falou aí, né? Exatamente, tem a LTK. É obrigado a empresa é obrigada, assim, por exemplo, existem normas legais que obrigam a empresa a, sei lá, não sei se é anualmente ou periodicamente, tem que apresentar esse documento, ele tem que apresentar a algum órgão público, fiscalizador, por exemplo, ela contrata um profissional e deixa o documento arquivado na empresa. Como é que funciona isso? Depende muito do tipo de empresa, do ramo de atividade. Exemplo, as indústrias, os hospitais, eles são obrigados à produção da LTCAT, inclusive a produção de programas de prevenção de acidentes, que aí são vários. E eles devem armazenar em arquivos, em livros, toda essa documentação, a LTCAT, o PCMSO, que é um programa para que se evite acidentes. E caso seja solicitado pela fiscalização, eles devem fornecer essa documentação. Só que pelas próprias documentações que eles têm que entregar anualmente, os órgãos de fiscalização já sabem se naquela empresa há riscos ou não. Um exemplo é a contribuição no código GFIP número 04, que é aquela quando que a empresa contribui para o INSS cada empregado. E se o empregado estiver exposto a um agente nocivo, a empresa tem que pagar um adicional por conta da possibilidade de acidente. Quando vai recolher o INSS? Quando vai recolher o INSS. Então, por aí,
os órgãos de fiscalização já sabem que aquela empresa se trata de um ambiente de risco. Tá? Então, aquela empresa tem que manter, não são todas as empresas, mas algumas empresas, setor industrial, setor hospitalar. Quando é naquela hora que vai aplicar o recolhimento empresarial sobre a folha de pagamento, né? Exatamente. Porque geralmente, em tese, na maioria das vezes, isso aí eu falo por conta da nossa empresa mesmo, aqui a gente paga 20% sobre a folha, né? Recolhe 20% sobre a folha de pagamento, os valores que paga aos funcionários para a questão do INSS realmente em forma em GFIP, né? Que a informação vai para o INSS e para o FGTS, a caixa é tudo nesse documento GFIP. Agora, no caso, quando é mais de 20%, é justamente por todas essas coisas, né? Exatamente. Pode ser 21, 22, 23, Isso. dependendo do grau, né? Nesses casos da insalubridade, a empresa irá separar aqueles funcionários em que tem exposição a agente nocivo e para contribuição referente àquele funcionário, ele vai pagar um adicional em razão do risco de acidente de trabalho. Quando a gente pega o PPP, por exemplo, o perfil profissional gráfico previdenciário profissional de alguém que chega aqui querendo se aposentar, tem o código GFIP e se for 04, porque aquele funcionário recebia a contribuição da empresa referente àquele funcionário tinha esse adicional de possibilidade de acidente. Né? E aí a empresa paga mais contribuição. Sempre que uma empresa tem um ambiente insalubre, ela acaba pagando mais contribuição, mais impostos, mais tributos. Bom, fica aí aberto a temática para esclarecer mais algum ponto sobre insalubridade, se eu acho conveniente. Tem um ponto bastante interessante que muitas vezes a gente pensa nos 10, 20 ou 40%, mas o adicional de insalubridade ele reflete, né, como um espelho, né? Então tem os reflexos do adicional de insalubridade. Então, férias tem que ter adicional de insalubridade, o FGTS deve ser depositado com o adicional de insalubridade, o 13º você deve receber no seu 13º o adicional de insalubridade. Em tudo, nas verbas rescisórias quando você for demitido. Tem que observar isso. Então, por exemplo, um trabalhador que realmente, comprovadamente, ele está exposto ao agente nocivo, recebe insalubridade, aí, no caso, um exemplo, quando ele for entrar de férias, aí ele vai, por exemplo, o salário dele, um exemplo, o salário dele é um valor X, aí tem que ter mais o percentual da insalubridade. Exatamente. E o terço das férias também? Também. Só que vale lembrar que vai ser calculado sobre o salário mínimo, a parte da insalubridade. Como se você estivesse recebendo as férias mais 40%, só que sobre é o salário mínimo. Certo? Então vai aumentar seu valor de férias, certo? Só que os 40%, por exemplo, da adicional de insalubridade vai ser calculado em cima do salário mínimo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma prática aqui, eu gosto de... Então, se for grau leve, por exemplo, que é 10%, sobre um salário mínimo esse ano, R$ 2.302, é R$ 130 em média. Por exemplo, R$ 130 seria os 10%, que vai acrescentar nas férias. Seria as férias mais esses 130. Aí é desses 130 que você... Os 40% tá aqui no caso? Um terço daquilo que eu estou falando. Isso aí. Esses 130 é os 40% é a insalubridade, vai adicionar nas férias. Os 10%, né? Nesse exemplo aqui é 10%. 10%. E desses 130 vai ter também mais um terço, que é do terço constitucional de férias. Seria 40 e poucos reais, vamos dizer. Exatamente. Então, esse trabalhador que recebe o salário mínimo e é exposto à insalubridade grau leve 10%, seria os 1.302 e mais uma faixa de 140 e poucos reais, né? Isso, exatamente. Seria 1.400 alguma coisa. Entendi. Isso mesmo. Então, do jeito como você falou, do jeito que reflete nas férias, no texto de férias, reflete no 13º que você falou, né? 13º, nas verbas rescisórias, todas as verbas rescisórias, aviso prévio, 13º proporcional, tudo que for de verba rescisória. Então, às vezes a gente pensa... Ficar atento, porque tem muito termo de rescisão que às vezes não entra esses detalhes. Exatamente. Muitas vezes a empresa sequer paga o adicional de insalubridade, né? E então, se você está aí exposto, às vezes você pode estar pensando, 10%, 100, 130 reais, mas quando a gente acumula todos os anos com os reflexos, é um caso a se pensar para você ir para a justiça. E isso no caso de 10% que é leve, estou dizendo que a grande maioria de insalubridade sempre é. É 40%, grande maioria. A grande maioria é mais mesmo.
Exposição a risco biológico infeccioso é 40%. Exposição a risco químico, óleos, 40%. E por aí vai. Eletricidade, A calor, questão de calor, frio, né? Quem trabalha em frigorífico, né, doutor? exatamente. Cozinha industrial, essas coisas. Tudo isso. Atento a essas coisas. Pronto, aí a pauta aqui que eu fiz, uma leve pauta aqui, eu já fui ao final aqui. Aí fica a sua inteira disposição. Se quiser acrescentar mais, como acrescentou o reflexo, tem mais alguma coisa para a gente registrar nesse vídeo sobre insalubridade? Eu acredito que conseguimos exaurir o tema. Se ficou algum questionamento, alguma dúvida, tem aqui o espaço aberto para os nossos seguidores. A gente tenta responder o máximo de perguntas e dúvidas possíveis. Então você pode ficar à vontade para entrar em contato, mandar seu questionamento e a gente vai estar aberto para lhe responder. Lembrando que nós vamos fazer outro vídeo sobre periculosidade. Isso, periculosidade, que não é insalubridade. Não é insalubridade, mas expõe a risco de vida também, né? Exatamente. Do jeito que se expõe à saúde, que também no final é a vida, né? De uma forma geral, a periculosidade é o risco de vida. A gente vai ter um vídeo aqui no nosso canal, brevemente, sobre, acho que é bom ser o próximo na sequência dessa série trabalhista, o próximo ser periculosidade. Nós falamos de salubridade hoje, o próximo na sequência da série trabalhista, porque nós vamos continuar tendo os vídeos previdenciários, de aposentadoria, auxílio doença, essas coisas que a gente faz sempre aqui. Você que nos acompanha sabe, como toda semana a gente divulga aí 3, 4 vídeos, né, de previdência, e agora entrando nessa série trabalhista. Poderíamos assim já ficar na ideia do próximo podcast nosso, com a sua participação aqui nessa questão da periculosidade. Perfeito. Se você assistiu esse e acha que seu trabalho não é insalubre, mas pode ser perigoso, então você assiste o próximo. E você que está nos assistindo também, aí nos comentários você pode dar sugestões, né, doutor André? Olha, eu gostaria que, estou falando do doutor Edson Daniel, tem uma sugestão para o doutor André Abrantes, ele falasse sobre esse tema, tipo assim, sei lá, férias, questão de... O que mais poderia ser? Tem muita coisa, 13º, FGTS, PIS, que está em alta. PIS, essa questão do PIS, um bocado de coisa, né? Que você pode sugerir, estou sugerindo aqui, traga o doutor André para a gente falar sobre esse tema. Aí você fala, dá uma sugestão que com certeza nós vamos abraçar essa ideia. Doutor André, para as suas considerações finais. Mais uma vez, satisfação apresentar mais um tema de importância, de relevância, e espero que tenha tirado várias dúvidas, que se você tiver exposição a algum agente insalubre, você tenha despertado para isso e corra atrás dos seus direitos. Pois, gente, muito obrigado mais uma vez pela audiência, e não se esqueça, dá o seu like, para o YouTube entender a importância do nosso vídeo cidadão, né? Dá o seu like, compartilha, se inscreve aí no canal, nós teremos sempre um prazer em levar a informação cidadã e contamos com vocês nesse nosso projeto. Até o nosso breve encontro.